Olá, amigos, estamos começando mais uma edição do programa Direito e Cidadania. E no primeiro e segundo bloco, vocês vão ficar com uma entrevista que foi realizada no Foro de Santos, com o juiz da Fazenda e juiz eleitoral José Vitor. Acompanhe. Bem, amigos, estamos gravando os programas especiais de férias. Vocês estão descansando, curtindo as viagens com a família. Então, o Direito e Cidadania fez uma programação especial. Hoje estamos gravando aqui no Foro de Santos, doutor José Vitor, juiz da Fazenda, também juiz eleitoral aqui na nossa comarca. Vai falar um pouquinho como funciona o trabalho, o trâmite, às vezes, do processo, que tem pessoas que ainda não conhecem o fórum, né? A gente verifica, às vezes, que as pessoas têm um certo medo, um certo receio, às vezes não sabem nem como entrar num fórum. Então, o doutor José Vitor vai falar um pouquinho. Bem-vindo ao Direito e Cidadania. Eu que agradeço o convite, para mim é uma honra muito grande participar. Vitor, o que a gente verifica, desde quando eu trabalhava lá em Miracatu, tem pessoas que eles não sabem como se portar, como entrar no fórum. Tem todo o trâmite normal, recebe as pessoas, a pessoa não pode vir de chinelo, às vezes a pessoa não é porque está de férias que vai entrar de calça, de qualquer jeito, de bermuda. Tem um certo trâmite e algum respeito para poder adentrar, como em qualquer repartição, né? É verdade, o fórum ele é aberto para todo mundo. Ele presta uma série de serviços muito importantes para a população e a população tem um acesso liberado. Só não é possível essa entrada com bermuda e essa camiseta sem mangas, né, porque é uma ordem da presidência do Tribunal de Justiça, mas a população em geral pode entrar no fórum e pode ter acesso aos seus processos, né? Quem tem um processo em andamento pode ver sempre o próprio processo, o processo que a pessoa tem interesse, o processo dela. Não pode ter acesso ao processo das outras pessoas, mas o seu próprio processo, o processo que a pessoa tem interesse direto, ela pode comparecer no fórum e tomar as informações que precisar e até compulsar os autos no balcão e ver efetivamente o que está ocorrendo com o processo dela. Vitor, eu sempre falo que a tecnologia não substitui o homem. Você que lida com mais de 100 mil feitos aqui na sua vara, a informática, a internet facilitou um pouquinho o trabalho de vocês ou ainda está readaptando? O tribunal recentemente fez uma suspensão para poder informatizar. Quer dizer, ainda tem toda uma parte ainda de transição, né, Zé Vitor? Tem uma fase de transição, mas a tecnologia ajudou bastante. Nós hoje trabalhamos com um sistema informatizado, com essas informações à disposição das partes e dos advogados, que não precisam se dirigir ao fórum, sabendo o número do processo e a vara em que o processo tramita, a pessoa pode online obter as informações. Essa informatização foi muito boa, porque sem ela nós estaríamos com o serviço de certa forma caótico, sem solução, porque desde 88, com a nova Constituição, os processos se transformaram de uma maneira tão grande. Nós passamos de 16 milhões para 48 milhões, e uma coisa impressionante, e os processos não param de crescer. Zé Vitor, não vamos falar sobre isso no decorrer da nossa entrevista, mas o que eu queria te perguntar é uma questão muito importante. Você verifica hoje que o Brasil é o campeão de processos, prefeitura, Estado, a União, né? Por isso nós vamos falar um pouquinho da Fazenda. E hoje a gente verifica que muitas coisas têm mudado, como o divórcio, que pode ser feito no cartório diretamente, com alguns requisitos, que não tenha filhos menores, questão de alimento de crianças. E para você hoje aqui, como você disse, essa parte de poupa-tempo, que abriu um pouco o espaço das pessoas conseguirem uma certidão ou uma guia para poder fazer o pagamento e não ter que vir até o fórum para poder saber se tem condição ou não de fechar um acordo ou de extinguir o feito, deu uma facilidade e vai, com o tempo, a gente sabe que no judiciário as coisas não são tão rápidas como a gente gostaria, mas com o tempo você acha que isso pode minimizar um pouquinho esse número de feitos excessivo que você tem aqui na Vara da Fazenda? O que deve mudar o número de processos é uma solução econômica, né? Com o crescimento do país, com as maiores possibilidades de emprego e renda. E nós temos algumas alternativas que têm tirado o contribuinte de dentro do prédio do fórum. O poupa-tempo é muito importante, faz um trabalho excelente. A pessoa se dirige até lá, sabendo os dados, consegue obter uma guia para o pagamento no banco, sem precisar ir até o fórum. É um serviço muito importante que funciona muito bem.
Vitor, outra coisa também que é importante, né? Vamos explicar um pouquinho da Fazenda. As pessoas às vezes não conseguem pagar o seu IPTU, aí deixam para o ano seguinte, vão acumulando. E o que acontece aqui na nossa Baixada, você sabe bem, são pessoas que às vezes não têm condições de regularizar, tem um problema às vezes de terreno de marinha. Então esse é um diferencial de Santos, quer dizer, as pessoas às vezes não têm a titularidade, a escritura certinha, o registro. E o que se fala é que quem não tem o registro da sua unidade, seja casa ou apartamento, não é dono. Isso é um problema que também te atinge e chega aqui para você no judiciário, né? É verdade, nós temos esse banco de dados está desatualizado. A Prefeitura Municipal de Santos ela precisa fazer um trabalho nesse sentido, de atualização do cadastro dela, juntamente com os cartórios de registro de imóveis. E o contribuinte também tem uma parcela de culpa nisso, porque ele tem que atualizar o registro imobiliário e também atualizar os cadastros do município. Isso é muito importante para que nós não tenhamos execuções inúteis e um cadastro desatualizado com um imóvel em nome de pessoas que já até faleceram, e é necessária essa atualização. O que eu perguntei para o Zé Vitor aqui, assim, informalmente, ele me falou, eu até não sabia, é que hoje você vai no Poupa Tempo, você pega uma certidão, você consegue pagar o exercício. Mas tem alguns processos que já estão ajuizados, né? Já tem algumas coisas já em execução. E o Zé Vitor falou que a pessoa pode, tanto lá no Poupa Tempo, fazer um pagamento, a Procuradoria informa e não precisa vir ao fórum para poder fazer o pedido de distinguir o feito. É isso mesmo, Zé Vitor? O Poupa Tempo realiza uma série de serviços de forma rápida para a população, em questão dos tributos, conseguindo a guia e pagando no banco, entrando esse pagamento, o sistema informatizado, e a Prefeitura já nos avisa pedindo a extinção do processo. Funciona muito bem e a gente acredita que a população cada vez mais vai fazer uso desse sistema. Outra das atribuições do Dr. Zé Vitor aqui na Fazenda, no outro bloco vamos falar um pouquinho da parte eleitoral, é uma questão importante, né? O que acontece hoje é que as pessoas têm uma doença grave, precisam do remédio, têm o direito, quer dizer, pagam os seus impostos direitinho, e aí quando vai ter o tratamento ou ter aquele remédio tão importante, às vezes que vai manter a pessoa viva, às vezes não consegue nem ter a cura da doença, mas consegue ter alguns anos ainda de sobrevida, aí não consegue o remédio, vem aqui para a parte judicial, tem que fazer os pedidos. Isso aumentou muito, né, Vitor? Queria que você falasse sobre isso. As pessoas que vêm aqui pedindo liminar para conseguir um remédio, um medicamento numa AIDS, um tratamento de câncer, quer dizer, foi uma das atribuições que aumentou aí na tua vara nessa questão, né? Um grande problema que nós temos hoje é o que a gente está chamando de a judicialização da saúde. É um número grande de processos que as pessoas estão vindo ao judiciário para buscar internação em hospitais, internação na UTI, medicamentos que são caros às vezes para a população carente. E esse número de processos tem crescido muito, porque o executivo, de certa maneira, não tem dado atendimento na área de saúde, um atendimento ideal, e nós, do Judiciário, nós temos que obrigar esse fornecimento, porque a Constituição Federal garante esse atendimento para todo mundo. Bom, no próximo bloco vamos falar um pouquinho da questão eleitoral, o Dr. Zé Vitor vai explicar um pouquinho. Então, um programa diferente, diretamente do Fórum de Santos, para as férias vocês verificarem como é o trabalho dia a dia de um juiz. Vou fazer um rápido intervalo, mas não saia daí, voltamos já.